Vou passar agora para vocês um pouquinho quem era Fernando Villavicencio, né, já que é talvez o nome mais pesquisado, mais divulgado nas redes sociais nas últimas horas, desde ontem à noite. Ele era jornalista, tinha 59 anos, era jornalista investigativo, era conhecido desde os tempos de jornalista até agora como parlamentar por apoiar causas indígenas e trabalhistas. Ele era um líder sindical também. Na política, ele foi eleito para um cargo similar aqui ao Brasil, a deputado federal, em 2021, e ficou de 2021 até agora 2023. Ele era um dos candidatos à presidência, né, na corrida eleitoral aí, que vai se finalizar no próximo dia 20 com as eleições, que são eleições antecipadas, inclusive. Ele vinha em 5º lugar nas pesquisas, tanto como candidato, quanto como parlamentar, como ainda também como jornalista. Ele era marcado por investigar e cobrar principalmente casos de corrupção lá no Equador. Em 2014, há quase 10 anos, ele acusou o então presidente, hoje ex-presidente Rafael Correa, de crimes contra a humanidade no país. E por conta disso, ele foi condenado a 18 meses de prisão, né, num entendimento ali da justiça, não me parece muito imparcial, do Equador nesse caso, acusado de injúrias contra Correa. E aí ele recebeu asilo político na época no Peru, ficou exilado, se disse perseguido pelo ex-presidente do Equador. Então é um personagem importante na política, no noticiário de forma geral equatoriano, Fernando Villavicencio, né? E agora, por mais que a situação esteja extremamente violenta lá no Equador, esse vídeo aqui mostra... Deixa eu até abrir o tweet. Assim tá bom. Do Portão Metrópolis. Mostra o momento em que o Fernando Villavicencio chega ao hospital, é carregado ali por homens numa maca, né? E ainda que a situação esteja nesse caos completo ali em Quito, no Equador de forma geral, as eleições estão mantidas. Eleições essas que foram antecipadas, né? Isso aconteceu no último mês de maio. A gente chegou a falar sobre isso aqui no Trending Topics. Eu lembro o Guilherme Lasso, atual presidente do Equador, ele dissolveu a Assembleia Nacional para pôr supostamente fim a uma crise política grave. E aí, nesse cenário, a eleição foi antecipada e, por enquanto, mantida para o próximo dia 20, só que num clima completamente caótico de violência, ameaça. Esse grupo, essa facção que reivindicou os ataques, está fazendo, inclusive, ameaças aí contra outros candidatos, né? Então fica muito difícil imaginar como vão ser esses próximos 10 dias ali no Equador. O Equador é um país aqui muito próximo nosso, um país vizinho aqui de América do Sul, né? Então assusta. Assusta e gera repercussão na nossa política também em Brasília. Eu trouxe 2 tweets de 2 deputados completamente opostos, assim. Uma deputada de esquerda, um deputado de direita. E os dois se posicionando aí em relação a esse caso bizarro e gravíssimo lá no Equador. A Thalíria Petroni. Gravíssima a notícia do assassinato do candidato a presidente do Equador, Fernando Villavicencio. Isso mostra que a democracia está em risco também em outros países da América Latina. Nossa luta contra a violência política continua sendo internacional. Então, esse tweet da Thalíria aí bate muito nessa linha, né, de que independentemente do lado político do Fernando Villavicencio, a gente está falando de um caso de violência política, de perseguição política. A gente tem falado aí nas últimas semanas, né, sobre as investigações avançando em relação ao caso da Marielle, e agora você vê mais um caso de violência política também contra um candidato. A gente teve o próprio Bolsonaro também atacado ali com uma facada antes da eleição de 2018. Então são casos que vão ficando recorrentes, e agora, no caso aí lá do Equador, com uma morte, né, o Fernando Villavicencio, então assassinado ontem com 3 tiros na capital, Quito, comecinho da noite, lá, horário local. Trazendo agora um tweet de um deputado de direita, o Marcelo Álvaro Antônio, inclusive ex-ministro. Eu já vou dar play nesse vídeo aqui. Ele escreve: em 2018 tentaram o mesmo no Brasil, em referência à facada lá contra o Bolsonaro. E agora, coincidentemente, ocorre também com um candidato que resolve enfrentar o crime organizado no Equador. Aliás, aí nesse sentido, até antes de dar play, porque já está havendo um uso meio político, partidário, ideológico aí dessa morte por parte de alguns políticos aqui do Brasil, o Fernando Villavicencio, a gente pode considerar ele, acho que um candidato meio de centro, assim, porque as ideias dele são ideias um pouco vinculadas a pautas da esquerda. Ele mesmo se considerava um candidato de centro um pouco direita, moderado, só que nessa atual eleição ele estava vinculado a uma coligação de partidos de centro-esquerda lá no Equador. Então, ele não é um candidato que você pode dizer nem que é mega de esquerda nem mega de direita, né? É um cara mais moderado nesse sentido e que tinha preocupações com causas aí, com pautas sociais. Então eu vou dar play nesse vídeo que o Marcelo compartilhou, um exemplo aí do que ele pautava ali nas discussões dele, né, o Fernando Villavicencio.
único candidato pues con las mafias no se pacta. Aunque me amenacen com as máfias, não se pacta. Com as máfias não se faz acordo, dizendo ele, né? Vamos combater a máfia com as forças armadas. A polícia sabe exatamente onde estão os mafiosos, mas não intervém. Então ele batia muito de frente com essas facções organizadas lá, violentas, né, do Equador. E aí uma delas reivindicou agora o atentado que culminou na morte dele. Ele dizendo que vai tirar todos os criminosos das ruas, colocá-los onde eles devem ser colocados, né, em referência ali a prisões. Que situação, que situação.